Como falamos na sessão anterior, este é João Batista Jansen, um dos maiores generais da Sociedade de Jesus. Ele foi seu líder de 1956 a 64 e ele dirigiu a Ordem de Malta, a loja maçônica Shriners, a Ordem dos Illuminati, os Cavaleiros de Colombo, a Ku Klux Klan e todas as sociedades secretas que estão sob o domínio dos jesuítas. A perseguição à Igreja Católica na Alemanha foi dirigida apenas contra os elementos que não se submeteram inteiramente à centralização crescente da autoridade na Igreja e no Estado. Então, às vezes, parece que até os católicos estão sofrendo, mas somente os grupos católicos que não estão totalmente submissos a este sistema serão subjugados. Algumas ordens católicas de fato se opunham aos jesuítas. Elas foram exterminadas, foram eliminadas. Na Revolução Francesa, os dominicanos tomaram a Inquisição dos jesuítas, mas eles foram eliminados e os jesuítas a recuperaram. Seu objetivo era e ainda é destruir os efeitos da reforma e reestabelecer o Sacro Império Romano da nação alemã. Uma grande Alemanha, em outras palavras, deve se tornar o centro do Sacro Império Romano ressuscitado. Leo H. Lerman, 1942, um historiador americano, disse isso. É fascinante que o presidente da Rússia, ou um presidente da Rússia, melhor dizendo, e muitos líderes políticos receberam a garantia que a Alemanha desempenhará um papel importante na nova Europa de hoje. Não é também fascinante que foi um padre jesuíta, o padre Stempfel, e não Hitler que escreveu Minha Luta? De fato, você pode lê-lo, próprio livro Minha Luta. Agora, a SS usava este símbolo do crânio e dos ossos cruzados. Que isso era símbolo? Vocês se lembram? Era o símbolo de Júpiter, o deus da morte. Era também o símbolo de Osíris, que era o deus da morte. Anubis era simplesmente uma outra forma de Osíris. Ele era o deus da morte. Ele é o deus dos mortos. Mas Jesus disse, eu sou o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos, eu prefiro servir ao Deus dos vivos. A SS foi organizada por Himmler, de acordo com os princípios da Ordem dos Jesuítas. Os serviços e exercícios espirituais prescritos por Inácio de Loyola constituíram um modelo que Himmler tentou cuidadosamente copiar. A obediência absoluta era a regra suprema. Toda a ordem tinha que ser executada sem hesitação. Cada comentário que eu estou lendo vem de uma fonte confiável. De novo, naquele ótimo livro, O Grande Conflito, nós lemos sobre os jesuítas. Por toda a cristandade, o protestantismo foi ameaçado por inimigos formidáveis. Os primeiros triunfos da reforma no passado fizeram com que Roma reunisse novas forças, na esperança de realizar a sua destruição. Nessa época, a Ordem dos Jesuítas foi criada. Notem o que esta citação está dizendo. O poder mais cruel e inescrupuloso de todos os campeões do Papa. Eles se separam de todo o laço terrestre, de todo o interesse humano, estão mortos para a afeição natural, para a razão, para a consciência, inteiramente silenciados, não conhecem nenhuma restrição, a não ser as da sua ordem, e nenhuma obrigação, a não ser estender o seu poder. Nós não precisamos ler a citação toda. Percebemos que o que eles queriam era destruir o protestantismo. A Ordem dos Jesuítas, portanto, representa a corporificação de um sistema que busca domínio político e temporal. E sobre o mundo inteiro. Você pode me dizer, a China não se sujeitará? Bem, nós já lemos uma citação pelo general jesuíta em que ele disse que ele controla a China. Quem controla o comunismo? Os jesuítas o criaram e, portanto, eles o controlam. Eles praticaram isso na América do Sul. Eles praticaram e o instituíram ali. Muito interessante. Este é o Conde von Hohenbrüch. Em 1911, um nobre alemão e ex-jesuíta que diz essa mesma coisa.
Qual é o objetivo, então, dos jesuítas? De acordo com eles só buscam a maior glória de Deus. Mas se você fizer um exame, você vai descobrir que o seu objetivo é o domínio mundial. São eles que dominam o mundo. Uma citação após a outra. Além disso, o Papa tem milhares de agentes secretos no mundo inteiro. Eles incluem os jesuítas e os Cavaleiros de Colombo, os Cavaleiros de Malta, Opus Dei e outros. O Serviço Secreto do Vaticano e seus agentes de campo não ficam em segundo lugar para ninguém. Mesmo Dave Hunt, o historiador batista americano, diz isso. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas instituições. Vamos começar pela maçonaria. O livro The Grand Design Exposed diz: a verdade é, os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para que ela se tornasse a mais eficiente e magnífica ferramenta, realizando seus propósitos entre os protestantes. Agora, certamente os membros da maçonaria devem eles mesmos estar enganados. Se eles vissem isso, eles não fariam isso, certo? Bem, de fato, a ordem está sendo usada e eles mesmos estão sendo enganados. E só nos altos escalões da hierarquia da ordem, os escolhidos é que sabem. E eles são controlados pelos jesuítas de Roma. Muito esperto, para obrigar o protestantismo a fazer o que você não pode fazer abertamente, porque o próprio protestantismo disse que você é o anticristo. Então, tudo isso é interessante. Este é um castelo templário e uma igreja na ilha de Maiorca, na Espanha, e ali, de novo, você tem a águia de cabeça dupla, e você pode ir a qualquer igreja naquela ilha, e você vai ver a águia de cabeça dupla nos altares dessas igrejas. Como eu já disse, Adam Weishaupt foi o fundador do jacobinismo, e ele é também o fundador dos Illuminati. De uma faculdade jesuíta em Ingolstadt, saiu uma seita conhecida como os Illuminati da Bavária, fundada por Adam Weishaupt. Seu fundador nominal, contudo, parece ter desempenhado um papel subordinado, embora conspícuo na organização da seita. Vejam vocês, eles usam fachadas. Agora, aqui estão dois generais jesuítas. Este é o general Ritchie e este é o general Ledochowski. E muito interessante, este aqui, 1773 a 1814, governou durante a supressão da ordem. Agora, notem que foi o próprio Vaticano que suprimiu os jesuítas de 1773 a 1814. O que aconteceu com o Vaticano naquela época? Ele recebeu a ferida mortal, foi levado para o exílio e morreu. Não está certo? Então, quem deu a ferida mortal ao papado? Foi a própria ordem da igreja. Foi uma luta pelo poder. E ele criou nessa época os Illuminati. Foram criados por Weishaupt. E é claro, ele é também o pai do comunismo moderno. Ele que com os jacobinos realizou a Revolução Francesa. Anos depois, o general jesuíta Ledochowski, com seus bolcheviques, dirigiu a Revolução Russa em 1917. A mesma coisa que tinha acontecido com a outra revolução. Depois eu falarei sobre isso quando eu der uma palestra sobre as revoluções e as guerras e os ditadores, mais tarde na série. A maior autoridade francesa nos jesuítas, Edmond Paris, disse: a Revolução Russa, pela eliminação do czar, protetor da Igreja Ortodoxa, não decapitou o grande rival e ajudou a penetração da Igreja Romana? Precisamos reagir enquanto o ferro está quente. O famoso Russicum, a Faculdade Russa de Roma, foi criada em 1929 e seus missionários clandestinos levaram as boas novas a esse país cismático. 100 anos depois de sua expulsão pelo czar Alexandre I, os jesuítas tentaram conquistar o mundo eslavo. E será que o pobre mundo eslavo sofreu? Eles foram massacrados aos milhões. A história mostra o que aconteceu lá. Quando Stalin, provavelmente um dos maiores assassinos em massa de todos os tempos, fez isso.
Frederico o Grande, chamado assim na Rússia, fez com que os mais elevados graus das constituições maçônicas do antigo rito fossem revividos. E ele mesmo escreveu a Constituição sob o guia do general jesuíta. A Enciclopédia da Maçonaria, de Albert G. Mackay, diz que ele mesmo fez isso. Interessante. E agora notem isso. Essa fonte é inacreditável. Aqui está Isis desvelada pelo próprio Blavatsky, o autor da doutrina secreta. Ela diz que os ritos são a geração dos filhos de Inácio de Loyola. O direito escocês e todos esses trabalharam sob as instruções do general dos jesuítas. Então, quem controla a maçonaria? Os jesuítas, não há nenhuma dúvida disso. Aqui nós confirmamos a investidura do cavaleiro templar maçom nos conselhos da dita ordem da cavalaria, e esperando e confiando que ele diminuirá para conduzir a glória de IHS, o Altíssimo e Poderoso Deus, e honrará a marca que nós recomendamos. Aqui está um ritual da maçonaria que é totalmente jesuíta. Então, os jesuítas controlam a maçonaria. Aqui está um templo da maçonaria, em Oklahoma. Aí está IHS. Este é o templo da maçonaria. É uma loja. Aí está IHS nela. Ainda, velhas senhoras, homens e mulheres nesse país que lhes dirão com solenidade sinistra que se você vir a história da maçonaria através de suas ordens, você chegará à cabeça maçônica do mundo. Você descobrirá que esse indivíduo horrendo e o chefe da Sociedade de Jesus são uma e a mesma pessoa. James Patron, historiador americano. Há muitas pessoas que dizem essas coisas. Os Cavaleiros de Malta, os maçons estão na linha de frente, enquanto os jesuítas e os Cavaleiros de Malta estão nos bastidores. Os jesuítas controlam até os Cavaleiros de Malta. Quem são eles? Bem, o seu quartel-general fica em Roma. Esses cavaleiros costumavam ficar numa ilha, e eles costumavam ser uma ordem militar. Bem, eles ainda são uma ordem militar. Eles são cavaleiros. Eles controlam o sistema bancário do mundo, a indústria dos complexos militares do mundo. Eles supervisionam o banco Chase Manhattan, com todas as suas filiais. Eles governam todos os serviços secretos, a KGB, a CIA, todas essas coisas procuram restaurar a idade das trevas. Tudo que eu estou dizendo é citação. Eu não estou falando nada de mim. Não me acuse de dizer nada. Eu só estou lendo. Quem são eles? Bem, aqui está o cabeça dos Cavaleiros de Malta nos Estados Unidos. Bem, agora ele está morto. Este é Francis Joseph, o cardeal Spellman, cardeal de Nova York. E o seu quartel-general é a Catedral de São Patrício, a Diocese de Nova York. Ali há vários. Aqui está o cardeal Terence Cook. Ali está o cardeal O'Connor. E, correntemente, o cardeal arcebispo de Nova York, Edward M. Egan. Agora vamos dar uma olhada nos membros dos Cavaleiros de Malta. Isso vai ser interessante. Alguns do passado e alguns do presente. O general Alavena, George Anderson, James Jesus, Angleton, Roberto Alejos Arçu, Andrew Bertie, Bobst, Charles Joseph Bonaparte. Esse nome lhe diz alguma coisa? Príncipe Valério Borghese, Dr. Barry Bartley, Nicholas Brady, Pat Buchanan. Esse nome lhe diz alguma coisa? James Buckley, Prescott Bush Jr. Esse nome lhe diz alguma coisa? Frank Capra, William Casey. Esse nome lhe diz alguma coisa? CIA, Gustavo Cisneros, o cardeal Terence Cook, Gerald Coughlin, Garta Deloach, Giscard d'Estaing. Esse nome lhe diz alguma coisa? Presidente da França, Bill Donovan, Alan Dulles, Avery Dulles, Edward Egan. Esse é claro o próprio cardinal. Franz Egon, John Farrell, Flanagan, Flynn, Galley, Gallen, Gorman, Grace, General Alexander Hay. Esse nome lhe diz alguma coisa? Otto von Habsburg, uau! Conrad Hilton, Heinrich Himmler, ele era um dos Cavaleiros de Malta. J. Edgar Hoover, JBI, homem da CIA, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin, Lerman, Lorenzo, Lute, Henry Lute, fundador de todas as grandes revistas, da Time Magazine e de todas elas, grande magnata da publicação, George MacDonald Manhattan. Vejam os nomes, todos eles, O'Neill, Ortiz, Franz von Papen, o legado que trabalhou com Adolf Hitler, Perón, Roca. A lista continua. Frank Shakespeare, Martin Shea, até mesmo Frank Sinatra era um cavaleiro de Malta.
Então, são homens proeminentes que fazem parte dos Cavaleiros de Malta. E os Cavaleiros de Colombo? O fundador dos Cavaleiros de Colombo é o padre Michael McGivney. Ele viveu por pouco tempo, então ele morreu. Morreu muito jovem, aos 38 anos de idade. Ali está o emblema. E este é o seu site oficial. Você pode entrar nele e olhar. E você vai descobrir coisas fascinantes. O que é isso? Oi! Você se lembra do que é isso? Um feixe de varas que você já viu na Revolução Francesa e bem ali no Manifesto dos Direitos Humanos. O que ele é? Fásquia. E há uma garlândia ao redor dela. O que isso significa? Todo o poder pertence a um homem. Quem será esse homem? Quem os Cavaleiros de Colombo, fundados por um sacerdote católico romano, querem ver no poder? O próprio Papa. Os Cavaleiros de Colombo, fundados em New Haven, Connecticut, em 1882, já são considerados fortes, com 300 mil. Somente católicos romanos podem entrar. A iniciação ao serviço ocorre em 4 graus. Trata-se do coração e da alma da política. Você não pode entrar na política se você não tem o selo de aprovação desses camaradas. O fato é bem conhecido no maquinário político e para os políticos não católicos, cujo candidato deve receber a aprovação de Roma e dos cavaleiros antes que possam ser nomeados para qualquer cargo, mesmo a presidência. A principal função dos Cavaleiros de Colombo é política. Sim. Política Jesuítica, livro Uma Ameaça à Nação, de Jeremias J. Crowley. Isso foi uma citação. Essas são acusações sérias. Ali estão eles com sua fásquia. Isso vai se tornar cada vez mais claro à medida que continuarmos. E vocês percebem aonde nós estamos chegando. Pois hoje Roma considera, escutem isso, pois hoje Roma considera o regime fascista como sendo mais próximo dos dogmas e de seu interesse. Nós não apenas temos o reverendo jesuíta Padre Coughlin elogiando Mussolini na Itália como uma democracia cristã, mas sua revista oficial, que é o Civiltà Católica, esta é a revista oficial dos jesuítas, ela diz, e este é o órgão vital dos jesuítas, ela diz: o fascismo é o regime que mais corresponde aos conceitos da Igreja de Roma. Isso é assustador. Você percebe que o controle aumenta cada vez mais? Você está percebendo que isso está acontecendo? Você percebe que nós estamos sendo cada vez mais tratados como indivíduos que temos que nos ajoelhar 20 mil vezes diante de outros poderes? E há também a organização Opus Dei, uma ordem leiga, religiosa, semi-secreta, cujo principal objetivo é dar total apoio ao Papa. E essas pessoas andam por aí com grampos na carne para que sintam dor constante com cada movimento, para lembrá-los de sua obrigação. E eles têm membros muito importantes, como o presidente de Portugal, por exemplo. Ele é um membro da Opus Dei. E então nós temos a organização do Skull and Bones. Quem são eles? Bem, eles têm este crânio e esses ossos. O que isso representa? Agora vocês já sabem a respeito de Júpiter. E eles têm o número 322. E se você olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 22, você descobrirá: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eles levantaram o homem ao nível da divindade. Aqui está a Universidade de Yale. Este é o lugar onde estão. Agora vamos consultar uma das maiores autoridades sobre Skull and Bones. Trata-se de Anthony Sutton. Vamos perguntar para ele quem ele é. Educado nas universidades de Londres, Göttingen e Califórnia, antigo pesquisador da instituição Hoover, da Universidade de Stanford, bem como professor de economia na Universidade do Estado da Califórnia. Ele teve a audácia de falar e escrever um livro, e isso foi muito custoso para ele. Mas, não obstante, vamos citá-lo. Aqui está o livro, Anthony Sutton, O Estabelecimento Secreto da América, uma introdução à ordem dos Skull and Bones. Então, para que não seja eu falando, vamos citá-lo. Skull and Bones. Pronto, é Bush. Bush ganhou a eleição. Vamos assistir a este vídeo. A universidade usa posições de poder e influência. O caveira mais conhecido é o ex-presidente George Bush.
que, de acordo com a tradição, jamais admitiu ser um membro. Senhor presidente, você é um membro da Caveira e Ossos? Peça-lhe que deixe a sala. Um jornal americano recebeu uma resposta semelhante quando nós recentemente perguntamos a George Bush Jr., o governador do Texas, sobre o período em que era membro. Ela ainda existe? A coisa é tão secreta que eu nem sei se ela ainda existe. Bem, então você vê que George W. Bush é membro. Eles se deitam num caixão, eles se prostram diante de uma figura papal, juram fidelidade, eles fazem todo tipo de coisa sexual esquisita num caixão, que eu não vou explicar, é uma coisa nojenta. E estes são presidentes, os homens mais poderosos dos países do mundo, e eles pertencem a sociedades secretas dessa natureza. Bem, nós logo vamos ter uma eleição. E aqui está um jornal alemão, Financial Times, Alemanha, fevereiro de 2004. Ele confirma que Kerry, o líder da oposição, que vai concorrer contra George W. Bush, também é membro da Caveira e Ossos. Então, para que votar se os dois candidatos pertencem ao mesmo partido? O que são essa gente e o que elas fazem, nós vamos ter que ver nas próximas palestras. A ordem, o que ela é e como ela começou. As pessoas que entraram conhecem-na como a Ordem. Outros a conhecem por mais de 150 anos como o capítulo 322 de uma sociedade secreta alemã. Isso é muito importante. De fato, isso foi descoberto quando eles invadiram uma instituição e lhes roubaram os documentos. Ela era oficialmente conhecida como Cartel Russell em 1856, ou como a Irmandade da Morte, porque eles servem o Deus da Morte, que é simplesmente Anubis, se você prefere, Osíris, se você prefere, ou Júpiter. A filial americana dessa ordem alemã foi fundada em 1833 na Universidade de Yale por duas pessoas, o general William Huntington Russell e Taft, o único homem que foi tanto presidente quanto ministro da Justiça nos Estados Unidos. Interessante. Agora, a ordem alemã, o que ela realmente significa? Os Illuminati tiveram sua origem na Universidade de Ingolstadt e ali recrutaram os alunos do corpo discente. Claro que tinham que ser estudantes com altas conexões. Vocês sabem, filhos de gente alta. A ordem teve sua origem em Yale em 1833, mas Caveira e Ossos é uma filial de uma sociedade secreta alemã. Então, que organização ela representa? Os membros ativos têm bastante influência para fazer com que seus filhos e parentes entrem na ordem. E há uma considerável quantidade de casamentos entre as famílias. E eles, então, pertencem a duas categorias principais. Pertencem à velha linha de famílias americanas e pertencem às famílias que têm grande riqueza. Quando um novo membro é iniciado na ordem, disse que hoje à noite ele morrerá para o mundo e nascerá para a ordem. Assim ele se referirá a ela. A ordem é um mundo em si mesmo, no qual nós temos um novo nome e 14 novos irmãos de sangue, também com novos nomes. Agora, há também uma filial britânica que foi estabelecida em Oxford, na faculdade de All Souls. E a filial britânica é chamada o Grupo. Então, a Caveira e Ossos não é apenas um. Você tem um grupo americano e um grupo europeu também. Então, o grupo se conecta com a filial judaica, através dos Rothschilds, o círculo interior. E essa, então, é uma organização secreta mundial que tem os indivíduos mais elevados na indústria, no governo, em todos os aspectos da vida. E eles são, de fato, os governantes mais proeminentes do mundo de hoje. E se falamos da sede alemã da sociedade, então falamos dos Illuminati. E George W. Bush disse que havia 1000 pontos de luz iluminando o mundo naquele momento. É interessante que a ordem escreve muitas constituições. Os membros também escrevem constituições. Por exemplo, Archibald MacLeish, que é um membro da Caveira e Ossos, ou era. Ele escreveu a Constituição da Unesco. Agora nós vamos ter que falar da Unesco. Vamos descobrir o que é. Igrejas, o Seminário Teológico da União, está sob o controle da Caveira e Ossos. Um seminário muito interessante. Nós vamos falar com mais detalhes depois.
As principais firmas de advocacia, de comunicação, da indústria, a Casa da Moeda, e tudo isso controlado pela ordem. É assim que o capítulo 322 opera. Há um centro interior. Percebam que isso de fato é o olho que tudo vê, a beirada do olho. Mas há algo mais. Há um centro interior, há um círculo interior, há um círculo exterior, há um círculo atlântico. O Clube da Boêmia, notem bem, o Clube da Boêmia é parte da Caveira e Ossos, a Sociedade de Peregrinos, a Ordem da Penumbra, o capítulo 322 da Ordem, a Comissão Trilateral, tudo isso fica junto. Você pode de fato falar assim: o Conselho de Relações Exteriores, as Nações Unidas, os Bilderbergs, o Clube de Roma, o Instituto Real de Assuntos Internacionais e a Comissão Trilateral, com os Illuminati controlando tudo dentro, formando basicamente uma mesa redonda. Agora vocês viram que o Clube da Boêmia faz parte do pacote. Agora, o que é o Clube da Boêmia? Bem, aqui está a Gruta da Boêmia. A edição de 2 de agosto de 1982 da Newsweek relatou, e aqui está uma outra citação: o acampamento de verão mais prestigioso do mundo, a Gruta da Boêmia, está agora funcionando 75 milhas ao norte de São Francisco. Fica numa floresta, é uma fortaleza, mas, estranhamente, a gente consegue penetrar mesmo em fortalezas. E um jornalista disposto conseguiu entrar. Os 2.700 acres furiosamente guardados é uma extensão de campo do Clube da Boêmia, uma instituição ultra exclusiva somente para homens de São Francisco, à qual o presidente republicano desde Herbert Hoover pertence. Isto é apenas uma citação. Esta é a cerimônia da Gruta da Boêmia, que foi fotografada, que foi filmada. Claro que estava escuro, muito secretamente por um jornalista que causou a maior confusão. Agora, você consegue ver pouca coisa neste slide. Então, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Nesta floresta, os homens aparecem nus. Nus! Eles têm que andar pelados. De fato, alguns membros deixaram a sociedade porque eles estavam cansados de caminhar nus. Agora, imaginem, todos os presidentes dos Estados Unidos foram membros da Gruta da Boêmia. Os sacerdotes se vestem em vestimentas papais. Eles reverenciam uma coruja, porque a coruja vê na escuridão. Ela tem iluminação. Eles adoram a natureza. Eles dizem, a beleza nos envolve agora, e nós a adoramos. Esta é a natureza. É culto à natureza. E eles honram a coruja e se prostram diante dela. Essa é a pior forma de paganismo. Existem outros rituais sobre os quais eu não quero falar. Eles acontecem entre esses homens pelados. E se vocês lerem suas Bíblias, vocês vão descobrir que aqueles que adoravam em grutas eram chamados de pervertidos. Eles eram pessoas de alta posição e estavam entre os mais altos da sociedade. E periodicamente vinha um bom rei e fazia uma limpeza, mas então eles voltavam ao poder. Este é o culto à natureza, este é o culto a Pan, este é o culto a Lúcifer, e os presidentes do mundo são membros. Vamos agora ver o vídeo da Gruta da Boêmia. Ali estão as vestimentas papais, a coruja nesse templo de folhas. Que todos dentro da gruta o reverenciem, que ergam as cabeças, as árvores, e sejam levantadas para sempre. Pois eis que aqui está o templo da Boêmia, as santas colunas desta casa. Ali está a coruja. Oh, a beleza é eterna, e nós nos prostramos diante da beleza eterna. Pois nós buscamos uma felicidade duradoura, e ela nos envolve agora. A grande natureza, o refúgio do coração cansado. Nós nos prostramos apenas diante de ti, grande natureza. Ela é sempre fiel. Os amigos podem nos falhar, por isso precisamos nos aproximar como filhos. Criancinhas que sempre creem, que nunca duvidam da sua beleza e da sua fé. Sacerdotes da Boêmia, o nosso fogo funeral aguarda o seu cuidado.
príncipes de toda sabedoria mortal, coruja da Boêmia, nós te imploramos, concede-nos o teu conselho. Coruja da Boêmia, concede-nos o teu conselho. Bem, isso é só a parte do ritual que mostra que é culto à natureza. Culto condenado pela Bíblia. E, contudo, quem são os membros? Vamos continuar. Este é um artigo em Mother Jones, de 18 de agosto de 1981, volume 6, página 28, e relata quem são os membros proeminentes. Por exemplo, George P. Schultz, Stephen Batchel, Gerald Ford, Henry Kissinger, William Buckley. Você pode imaginar todos eles andando pelados e adorando uma estúpida coruja? Isso não é patético? Fred Hartley, Griffin, Haywood, Coors, Teller, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French Smith, etc., etc., etc. É patético. Modus operandi da ordem. As atividades da ordem são dirigidas para a mudança da nossa sociedade, para a mudança do mundo, para trazer ao mundo uma nova ordem. Esta será uma ordem planejada que restringirá a liberdade individual. Isso é fascismo. E eu lhes mostrarei as encíclicas papais que vão fazer os seus cabelos se arrepiarem com respeito às coisas que vão acontecer ao mundo. E acreditem em mim, eu moro num país onde isso está sendo implementado. Você pode ver isso acontecendo todo dia. É assustador. Mas você não precisa ter medo do que está acontecendo. Se você sabe por que está acontecendo, você não vai se desesperar. Mas há milhares que estão atirando na própria cabeça porque não conseguem mais tolerar isso. 4.000 fazendeiros expulsos de sua terra, assassinados apenas no meu país. Perderam tudo, perderam a esperança, atiraram em suas próprias cabeças, exterminaram suas famílias inteiras, porque é melhor para elas morrerem do que viverem com isso. E vocês sabem o quê? Você dá uma palestra como esta e você mostra o que está nos bastidores e você sabe o que acontece? Eles se enchem de esperança, porque eles percebem que não é uma coisa que eles não compreendem. Uma vez que eles começam a entender a figura total, eles recebem esperança e eles dizem, uau! Então nós estamos mesmo no fim, porque isso é apenas o sinal de que Jesus está voltando. Haverá um reino melhor. Entreguemos as nossas vidas a Jesus Cristo, porque este mundo nada tem a oferecer. E eles então têm esperança. Então eles eram negativistas, mas eles ouvem uma palestra assim, por exemplo, e isso tem um efeito positivo, impressionante nos países onde essas coisas estão sendo implementadas atualmente. Nenhuma constituição vai proteger você contra isso. Eles controlam a educação. Eu mostrarei isso a você nas próximas palestras. Controlam o dinheiro, a lei, a política, a economia, a história, a psicologia, a filantropia, a medicina, a religião, a mídia. Nada escapa ao seu controle. E lembrem-se, eles não pertencem nem à esquerda nem à direita. Eles controlam os partidos da direita e os partidos da esquerda. Controlam os dois, é o princípio de Hegel. É a lógica de Hegel. Lembrem-se que tanto Marx quanto Hitler, os extremos de esquerda e direita, são apresentados como inimigos, mas eles evolveram do mesmo sistema filosófico, o sistema de Hegel. Eu estou citando um dos principais pesquisadores deste campo. Isso nos faz gritar de angústia intelectual por causa dos marxistas e dos nazistas. Lembram-se que os jesuítas nos disseram que eles devem servir de um lado e de outro? Lembram disso? Que eles devem criar conflito dos dois lados? O conflito dos opostos é essencial para causar a mudança. Isso eles querem. Hoje, esse processo pode ser identificado na literatura da Comissão Trilateral, na qual a mudança é promovida e a administração do conflito. Você já ouviu essa frase antes? Tudo bem, o conflito é essencial. O Estado é absoluto. Então, o Estado deve ter total controle. Isso significa que as pessoas devem abrir mão dos seus direitos para o Estado. Vocês estão vendo isso acontecer nos Estados Unidos atualmente? Claro que sim.
Então, o Estado pede completa obediência. Um indivíduo não existe para si mesmo, nesses assim chamados sistemas orgânicos, mas somente para desempenhar um papel na operação do Estado. É isso que acontece também sob o nazismo. Tanto Hegel quanto Kant são filósofos por trás desse sistema. E eu fico atordoado. Eu estava na Europa há 4 semanas, na Alemanha, e os líderes, o presidente da Alemanha, eles saíram e colocaram garlândias em frente das tumbas dessas pessoas e disseram: sua filosofia tornou uma nova Europa possível. Eles os honraram. Que coisa terrível. Eu quase digo satânica. Essa é a filosofia. O princípio dos Illuminati de que o fim justifica os meios é também o princípio do grupo e da ordem, que é a caveira e ossos. Isso significa que você pode fazer qualquer coisa, não importa quão prejudicial, desde que você alcance o seu objetivo. Há um círculo externo, um círculo interno, um círculo central. Tudo isso, o Conselho das Relações Exteriores está no círculo externo. A Comissão Trilateral, é claro. A Comissão Trilateral foi fundada por David Rockefeller. Ela tem 200 membros no mundo todo. A Operação Bundy, ativismo para uma nova ordem global. George W. Bush, que era membro da Caveira e Ossos. Lembram-se? Ele diz: é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, na qual diversas nações se aproximam numa causa comum. Somente os Estados Unidos têm tanto a importância moral e os meios para apoiá-la. E então, vocês acham que eles estão tentando fazer com que todos os países do mundo formem um sistema? Sim ou não? Vocês acham que é possível que eles estão dando o seu poder à mulher que está montada sobre eles? Quem é que parece controlá-los? Os jesuítas. E a quem dizem os jesuítas devem o poder pertencer? Ao Papa. Não está certo? Tudo bem. E quem vocês acham que quer uma nova ordem mundial mais do que qualquer outra pessoa? O Papa. Isso não é interessante? Bem, aqui está ele. A nova ordem internacional por causa da paz. Quando? 3 de janeiro de 2004. Foi o seu discurso de novo ano, dedicado a pedir a implementação de uma nova ordem mundial. Cidade do Vaticano, 1º de janeiro de 2004. João Paulo II começou o novo ano insistindo que a paz é possível e também que é uma obrigação. E ele pediu uma nova ordem internacional. CNN, o que você tem a dizer? O Papa pede uma nova ordem mundial. Quinta-feira, 1º de janeiro de 2004. Cidade do Vaticano. O Papa João Paulo II falou no novo ano, na quinta-feira, com um chamado de renovação para a paz no Oriente Médio e na África, e a criação de uma nova ordem mundial baseada no respeito pela dignidade do homem e a igualdade entre as nações. O que ele disse? Neste ano, o Papa João Paulo II dirigiu seus pensamentos para os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Mas ele enfatizou que vai trazer paz, que precisa haver um novo respeito pela lei internacional e a criação de uma nova ordem internacional baseada nos objetivos das Nações Unidas. Ele pede uma ordem que seja capaz de arranjar uma solução adequada para os problemas de hoje, baseando-se na dignidade do ser humano, isto é, nos direitos humanos. Em um desenvolvimento integral da sociedade, na solidariedade entre as nações, ricas e pobres, na partilha dos recursos e nos extraordinários resultados do progresso científico e técnico. Vocês sabem, partilha de recursos, vocês já ouviram isso antes? Bem, há uma outra palavra para isso. Se chama redistribuição de riqueza. Vocês já ouviram isso antes? Deixem-me redefinir isso para você. Redistribuir as riquezas significa pegar a riqueza de quem tem e dá-la a quem não tem. Isso é correto? Agora, se você faz isso, que nações do mundo serão mais atingidas? As nações católicas ou as protestantes? As nações protestantes são as nações ricas. Por toda parte você pode fazer uma linha. Agora eu vou mostrar para vocês nas próximas palestras que há encíclicas que definem como a redistribuição deve ocorrer. E como ela está acontecendo, e o que a encíclica diz que vai ocorrer
já está acontecendo no meu país sem o governo levantar um dedo sequer. Ela é definida pela necessidade, como você verá. Agora, há uma outra palavra para tirar o que pertence a um e dar a outra pessoa. É chamada roubo. Roubo. Não furtarás, diz a Bíblia. Mas o Papa em Roma diz, furtarás. Ele diz isso literalmente. Eu vou mostrar para vocês na encíclica. Você vai ficar abismado. Essa nova ordem mundial vai ser um acontecimento tremendo. Eu não quero fazer parte dela. Felizmente, o meu Deus diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eles lutariam por mim. Mas não é deste mundo. O meu reino é lá de cima. Você deve colocar os seus tesouros lá. Você deve colocar o seu coração lá. E porque eu vivo onde eu vivo, eu consegui me libertar daquilo que eu ganhei. Porque eu sei que ele não significa nada. Vocês sabiam que no meu país, se você sair de férias e você se demorar, quando você voltar, a sua casa já está ocupada e você não pode expulsar os invasores, mesmo que a casa seja sua. Vocês sabiam disso? Porque eles necessitam, portanto, eles têm o direito de invadir, mesmo que não seja deles. Isso não é piada, isso é fato. É assustador, mas quem se importa? Eu sirvo a um Deus que prometeu coisas maravilhosas, mesmo coisas temporais, àqueles que o servem. Promessas maravilhosas. Vou preparar-vos um lugar, e eu voltarei, e vos levarei para que estejais onde eu estou também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu irei. De fato, não significa moradas, significa mansões. Deus preparou coisas que fariam com que as coisas deste mundo se tornem insignificantes. Então, que eles tenham o seu reino, que eles tenham a sua diversão, porque o meu Deus diz que este mundo vai acabar e que o reino de Deus reinará para sempre. Por favor, não percam as próximas palestras. Nós entramos na montanha-russa, que vai nos levar a lugares maravilhosos. Obrigado por terem vindo.